Você sabia que o tamanho da inadimplência não pode ser uma surpresa para o empresário? A inadimplência tem que ser um fator previsível, resultado da estratégia de vendas do empresário. Neste vídeo, eu vou apresentar para você 42 ações práticas que devem ser implementadas no departamento de crédito para combater e controlar a inadimplência. Oferecer facilidades de pagamento para o cliente é uma ótima forma de conseguirmos mais vendas. Quando concedemos crédito, estamos alavancando nossas vendas, mas precisamos evitar a inadimplência. Quem errar na hora de conceder crédito vai ter problemas quando for receber o pagamento. É por isso que combater a inadimplência é um grande desafio para as empresas. E o analista de crédito é o soldado que está na linha de frente desta batalha. Eu sou Denis Siqueira, criador do site creditoecobrança.com e do curso de formação de analistas de crédito. Os usuários do site me enviaram muitas sugestões de medidas que devem ser tomadas para controlar a inadimplência. Muitas dessas medidas são coisas simples, mas que muitos empresários ainda não fazem. Sabe o que eu decidi fazer? Eu decidi incluir essas sugestões na minha lista de ações que eu uso para controlar e combater a inadimplência. Para facilitar, eu separei as dicas em 7 grandes grupos. Primeiro, as dicas que estão relacionadas com os conceitos e princípios fundamentais. Em segundo, aquelas dicas que estão relacionadas à estrutura e ao processo de gestão de risco de crédito. Em terceiro, aquelas dicas relacionadas às habilidades que o analista de crédito deve buscar. Em quarto, aquelas dicas relacionadas ao conhecimento da sua própria carteira de crédito. Em quinto, aquelas dicas que falam como devemos usar o crédito como diferencial competitivo. Em sexto, as dicas de como devemos nos relacionar com a área comercial. E por fim, em sétimo, as estratégias para garantir o bom desempenho na concessão de crédito. Eu espero que você já esteja aplicando a maioria dessas dicas que eu vou passar para você, principalmente as que falam dos princípios fundamentais e as que falam da estrutura do departamento de crédito. Então vamos lá, vamos conhecer essas dicas. No primeiro bloco, vamos falar de estar alinhado com os conceitos e princípios fundamentais da gestão de crédito. O crédito deve ser um diferencial competitivo na sua empresa. O fator mais importante que buscamos identificar na análise de crédito é a capacidade de pagamento. Depois seguimos para os outros Cs do crédito, como caráter, capital, colateral, condições. O principal objetivo do analista de crédito é medir o risco e tomar a melhor decisão de crédito. Vamos falar agora da estrutura e do processo de gestão de risco de crédito dentro da sua empresa. Toda empresa deve criar um setor de crédito ou designar um profissional que tenha a responsabilidade pela análise de crédito das vendas a prazo. Devemos começar a pensar em crédito desde o cadastro, e podemos dizer até que o crédito começa já na oferta, antes mesmo da própria venda. É importante criar padrões de ficha cadastral, ou seja, quais serão as informações exigidas para que possamos cadastrar um cliente. E não podemos esquecer que é fundamental a confirmação dos dados cadastrais que são fornecidos pelo cliente. Também devemos estabelecer padrões mínimos de exigências para a concessão de crédito, ou seja, temos que ter a famosa política de crédito. Outro ponto é usar as consultas aos serviços de proteção ao crédito. Devemos usar esses serviços para saber se o cliente possui restrições, como cheques sem fundos, protestos ou atrasos na praça. E também podemos obter informações positivas, como o relacionamento na praça, o volume de consultas e até mesmo valores negociados com outros fornecedores. O departamento de cobrança deve interagir com o de crédito. Digo isto porque em empresas de médio e grande porte,
A área de cobrança deve informar aos gestores de crédito como está o comportamento dos clientes nas negociações de cobrança. E por fim, na nossa estrutura, devemos ter profissionais capacitados e comprometidos por zelar pela saúde financeira da empresa. Agora vamos ver as dicas sobre as habilidades que o analista de crédito deve buscar. Primeiro, é entender o seu papel como analista de crédito dentro do negócio da empresa, dentro do objetivo da empresa. Você precisa ter visão de negócio, do ponto de vista da concessão de crédito. É preciso buscar o conhecimento técnico para analisar o crédito de forma efetiva, saber interpretar o conjunto das informações comportamentais e restritivas, saber tirar o máximo de proveito dos relatórios de consulta, como da Serasa, Boa Vista e SPC. Devemos buscar obter o máximo de informações que sejam úteis e necessárias para a decisão de crédito. Para operações simples e de baixo risco, use poucas informações, mas para operações de alto risco, busque o máximo de informações que puder. Buscar sempre conhecer fontes alternativas de informações. O que eu quero dizer é que nós precisamos sempre estar buscando novas fontes de informações. Para isso, mantenha-se ligado no que está acontecendo no mercado de crédito. É importante também saber fundamentar a decisão de crédito, ou seja, precisamos saber elaborar um bom parecer de crédito. E por fim, o analista precisa aceitar a incerteza do crédito. O crédito não é uma ciência exata, então faça o seu melhor com os recursos que você tem. Agora vamos falar da importância de conhecer a sua própria carteira de crédito. Conhecer o perfil dos clientes, o segmento de mercado e as características do negócio do cliente. Você deve também conhecer o seu próprio negócio, os tipos de clientes, os segmentos que atuamos, por que os clientes compram nossos produtos e como eles usam nossos produtos. Também devemos conhecer o perfil do cliente de risco. Em nossa carteira, sempre temos clientes que apresentam alto grau de risco, como por exemplo, na indústria de alimentos, clientes do segmento de cesta básica são clientes de alto risco. Entenda também a sazonalidade, as diferenças entre as regiões geográficas em que a sua empresa atua, a influência da situação econômica no país, entre outras coisas que afetam o mercado de crédito. Vamos agora às dicas de como usar o crédito como um diferencial competitivo. Você deve saber mitigar o risco da operação de crédito, ou seja, diminuir o risco da operação de crédito. O objetivo da área de crédito não é só barrar clientes de risco. O objetivo é viabilizar negócios. Devemos usar o crédito para conquistar novos clientes e, principalmente, aumentar as vendas para os clientes atuais. Muitas empresas gastam tanto tempo com clientes problemáticos que esquecem de aumentar os negócios com os clientes de baixo risco. Nós sabemos que vender para um mau pagador é mais fácil do que vender para um cliente exigente. O bom pagador é sempre mais exigente. O analista de crédito deve identificar oportunidades de potencializar negócios através da concessão de crédito. O foco natural da gestão de crédito é identificar e afastar clientes de risco. Esta atenção toda nos faz deixar de lado a avaliação de clientes classe A, que não apresentam risco de crédito, mas que não usam todo o crédito que poderíamos conceder para eles. Aumentar a concessão de crédito para um cliente de baixo risco é uma ótima forma de fortalecer a sua carteira de crédito. Você, como gestor de crédito, tem que cobrar isso da sua divisão comercial. Então vamos lá falar do relacionamento com a área comercial. É preciso estabelecer uma aliança com a área comercial para podermos receber informações úteis e viabilizar negócios com a concessão de crédito. Quando entendemos o real motivo de concedermos crédito, conseguimos acabar com os conflitos que temos entre a área de crédito e a área de vendas. Devemos aproveitar
para participar das reuniões de vendedores e fazer apresentações nas convenções de vendas da empresa. Estas são oportunidades em que você pode transmitir os conceitos de crédito para a equipe de vendas. E, finalmente, vamos ver as estratégias para garantir o bom desempenho na concessão de crédito. Primeiro, é preciso deixar muito claro para o cliente qual é a política de crédito e cobrança da sua empresa. É preciso informar previamente o prazo de envio ao cartório, os juros de mora, a multa por atraso, o que pode causar a perda de limite de crédito, dentre outras regras da sua política interna. Devemos monitorar a carteira de clientes para identificar possíveis comportamentos atípicos e evitar a ação de golpistas. Devemos também monitorar o comportamento do cliente ao longo do tempo para identificar a deterioração da capacidade de pagamento desse cliente. Um erro muito comum é analisar o cliente somente na abertura do crédito. O monitoramento pode ser apenas de informações restritivas. Não precisa ser uma análise tão profunda como na abertura ou renovação de cadastro. É preciso focar os esforços da equipe aonde há maior exposição de risco. Por isso, é importante implementar limites de crédito e liberação automática para clientes bem classificados no rating. É nossa obrigação combater a concentração de crédito. Pulverizar as vendas reduz o risco e permite trabalhar com margens de lucro maiores. Devemos também divulgar internamente qual é a nossa política de crédito adotada e, principalmente, explicar o porquê a boa gestão de crédito é tão importante para o sucesso dos negócios na empresa. Precisamos ter uma política de crédito apoiada pela alta direção da empresa. Para isso, é necessário ter uma política de crédito alinhada com as estratégias de vendas. Muitos empresários acreditam que ter uma briga saudável entre o analista de crédito e o vendedor é a melhor estratégia. Eu digo que isso é um grande equívoco. O que se consegue com isso é ter vendedor tentando fraudar o processo de concessão de crédito, omitindo informações e induzindo o analista de crédito ao erro. É por isso que não adianta ter uma política de crédito rígida se ela não for seguida. O que precisamos é ter uma política de crédito que reflita a realidade da empresa e que possa ser seguida e obedecida por todos. Periodicamente, ou a cada um ano, a cada 6 meses, ou mesmo a cada 3 meses, você precisa revisar a política de crédito para que lá só tenham determinações efetivamente aplicáveis. Da mesma forma, se eu tenho fichas cadastrais que não são preenchidas, algo está errado, e talvez seja o momento de refazer a ficha de crédito dispensando informações que não são utilizadas, e daí sim, passarmos a exigir o preenchimento completo da ficha cadastral. Devemos envolver sempre a área comercial da empresa nos desafios enfrentados pela área de crédito e cobrança. Uma ótima estratégia é pagar somente a comissão ao vendedor após o pagamento da venda. Somente se o cliente pagar, o vendedor recebe a comissão. Se for necessário, devemos compartilhar a responsabilidade da concessão de créditos de alto risco com os demais gestores da empresa. Eu estou falando do comercial, da diretoria executiva. E por fim, devemos gerar dados gerenciais que demonstrem a exposição de risco da carteira de crédito para a alta direção da empresa. Isso é fundamental para minimizar conflitos entre os objetivos comerciais e os objetivos financeiros. É isso aí. Esta lista de dicas não é definitiva. Você pode me ajudar a melhorar essa lista. Me mande a sua contribuição. Me diga o que mais podemos fazer para conceder crédito com segurança. E para terminar, um conselho final. Se você estiver com dúvida, não conceda o crédito. Eu sou Denis Siqueira, criador do site creditoecobrança.com e do curso de formação de analistas de crédito. Um grande abraço e até a próxima!